Bem-vindo a todos para mais um momento nesta palestra, tratar de alguns assuntos, né? Estudar, aprender, comentar, né? Pesquisar, né? Eu quero falar alguns assuntos muito importantes. Eu espero que cada estudante, que cada trabalhador, cada autônomo, né? Seja próspero, com a proteção divina, né, na sua vida, né? E aqui a gente só deseja o bem, só deseja que as pessoas vivam felizes, tenha paz, tenha saúde, né? E que vivam uma vida sem depressão, né? Sem ansiedade, né? Sem doença, né? Sem tristeza, sem ódio, sem mágoa, né? Mas viver uma vida abençoada, né? E todos em toda parte do mundo sejam felizes. Embora muitos não querem a paz, né? Muitos não querem a prosperidade, muitos não querem o desenvolvimento e a prosperidade das pessoas, mas é o que a gente, na oração, né, da fé, a gente tem que orar um pelos outros, né, que esse é o nosso dever. Eu quero falar um pouco sobre a Agenda 2030, né? Neste formulário que fala sobre a Agenda 2030, que diz assim: transformando o nosso mundo, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Não sei se eles fazem o que está aqui, né? Muitos não trabalham para isso, né? Vivemos em tempos que muitas nações trabalham ao contrário da prosperidade, da paz, da união, né? Mas eu quero comentar um pouco sobre isso, né? Sobre essa agenda, né, que uns falam que na interpretação de outros, né, de outros grupos, é bem diferente do que está aqui. Mas do jeito que é comentado nesta agenda, deseja aqui no escrito, né, no modo de comentar aqui, parece tudo bom, né? Parece tudo certinho, mas não é feito, né? Não é feito conforme está aqui, né? Então, essa agenda diz: esta agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, né? E ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade, né? Reconhecermos que a erradicação da pobreza por todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza, né, extrema, e o maior desafio global, é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Mas a gente vê essas gastanças, né? Muitos, né, autoridades, né, gastando dinheiro, né, em vez de investir, por exemplo,
nas pessoas que necessitam, alimentar, né, as pessoas que estão na pobreza. E a gente vê que não é bem assim, né? Porque falam muito em erradicar a pobreza, quer dizer, é acabar com a pobreza, mas as favelas continuam favela, né? Quantas favelas que existem, né? E muitos na política promete erradicar a pobreza, saneamento básico, né? Esgoto, água limpa, água potável, né? Água limpa para a população, né? Esgoto, saneamento básico, né? Tudo isso promete, mas até hoje isso nunca veio, só prometeu no papel, mas na verdade, né, na prática não é feito, né. Muitos vivem, em favelas, né, favelados, muitas vezes em casa feito de lata, casas feito de latão, né, e eles estão ali, né, muitas vezes abandonado pelo Estado, né. Porque a gente vê que em muitas favelas o Estado não tem a presença, né? Não tem a presença para coibir a criminalidade, né? Para dar o auxílio, a ajuda, né? Mas muitas vezes a criminalidade está nas favelas, né? É que nem muitas vezes a gente tem ouvido sobre aqueles sem terra, sem teto, né? E muitas vezes ficam ali debaixo, né, de um puxado, né? Eles põem uns plásticos lá e fica debaixo, né, daqueles plásticos, né? Mas eles são maltratados, né? E muitas vezes aqueles que são assentados, né, que estão lá, mas não têm a escritura, né? Um Estado que trabalha assim desmazeladamente, né, não dá, né? Porque eu acredito que as pessoas que estão num terreno sem escritura, o Estado tem que prover a escritura para essas pessoas, né? Mas existe ideologia que não querem dar escrituras, querem muitas vezes complicar as pessoas para não ter os documentos de terra, né, de heranças, né, e assim por diante, né. Por quê? Porque são ideologia que querem destruir o sistema do país, né. Porque hoje muitos, né, ativistas, eles querem destruir o país para fazer uma nova forças armadas, né, que a gente vê, né, que não existe exército sem armamento, né? Não existe polícia sem armamento, não existe segurança sem armamento, mas hoje muitos querem desarmar, né, as pessoas que precisam de armamento, né? E o exército, eles têm que ser mantido, mas hoje se fala muito em diminuir as verbas do exército, né? Sucatear os exércitos, ou o exército, né? Sucatear,
muitas vezes mudar a mentalidade do exército, muitas vezes é destruir o exército, as forças armadas, né? E deixar o exército e as forças armadas, né, que é o exército, né, as polícias militares, sem arma. Não existe exército, polícia militar, polícia civil sem arma. Tem que ter armas para se defender, né? Então, é o que diz, né, nessa agenda aqui sobre erradicar a pobreza. Muito se fala, né? Fala na teoria, mas na prática não acontece, né? É, por exemplo, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Estamos anunciando, né? Hoje demonstra a escala e a ambição desta nova agenda universal, né? Mas com essas ditaduras, né, essas repressão, né, que existe, né, em muito lugar, guerras, né, muitas vezes querem mordaçar, censurar, né, essas censuras que querem impor, né, querem muitas vezes fazer o retrocesso, né, isso não leva a nada. Por exemplo, o crime de opiniões, isso não leva a nada. O objetivo e a meta estimularão a ação para os próximos 15 anos em área de importância crucial para a humanidade e para o planeta. É assim, a Agenda 2030 fala muita coisa bonita, mas na prática ninguém faz, né? A teoria, ela é muito bonita, né? É muito bonito, né? Porque muitos políticos eles falam bonito, mas na prática eles não praticam, né? Então, por exemplo, sobre pessoas, estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome em todas as suas formas e dimensões, né? Que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial e dignidade e igualdade em um ambiente sustentável, né? Agora, quanto ao planeta, eles prometem: estamos determinados a proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio de consumo e da produção sustentável, da gestão sustentável dos seus recursos naturais e tomando medidas urgentes sobre a mudança climática para que ela possa suportar as necessidades das gerações presentes e futuras. Então, é muito boa, né, na teoria, né, a Agenda 2030, né? Ela é muito boa na teoria, né? Mas na prática não é cumprido, né? O Estado não faz 100%, o Estado não está presente em lugares muito longínquos, em favelas, em lugares, né, muito longe, o Estado não cumpre o seu papel, né? Hoje, como eu tenho falado, né, se gasta muito em coisas banais, né? Em coisas que não levam a nada, né? Gasta muito o dinheiro do impostos, o dinheiro dos impostos dos cidadãos é gastado em muitos lugares, né? Já houve um comentário de que querem diminuir cada vez mais a verba para manter o exército, né? Porque o exército ele na hora das necessidades, né? Por exemplo, de uma enchente,
de uma inundação, o exército, ele tem contribuído muito, né? Em caso de urgência, em caso, por exemplo, de uma assistência social, o exército tem ajudado muito, né? Mas já se fala, né, em diminuir cada vez mais as verbas do Estado, né, para sucatear o exército, né? Assim é o comentário que surge nos jornais, né, na mídia, na internet, né, que cada vez que passa vão diminuindo as verbas para cada vez mais deixar um exército mais o exército covarde, um exército medroso, um exército sucateado, né? Comenta-se nos jornais, né, que já comentam muito que deve vender os lugares do exército, né, aonde fica os militares, né, vender os imóveis do exército, né. Já comentaram de muitos comandantes, né, ser tirado fora, né, do comando, muita mudança de comando, né. Então, o jornalista comenta que querem sucatear o exército, né, para que o exército seja fracassado, derrotado, né, destruído, né. Mas o exército ele não pode ser destruído, ele tem que ter mais verba, ser mais orientado, né, ter mais condição, né, para fazer alguma coisa, porque o exército sempre fez o papel certo, né. Mas essas ideologias, né, essas coisas que acontecem, em muitos lugares, querem mesmo, né, o sistema, querem destruir o exército sim, né. Então o que está na agenda que eu tenho falado, que é 2020, fala na teoria fala muita coisa boa, agora na prática não se pratica, né. Porque a gente vê na Ucrânia, né, que a Ucrânia, a gente vê que houve uma fome artificial na Ucrânia, né, e que conta nas histórias, né, das guerras, nas histórias dos países que foi provocado, né. Houve uma provocação, por exemplo, Stalin provocou aquela fome lá na Ucrânia, né. É assim o comentário que se fala, né, que Stalin começou a confiscar, né, confiscar e tomar as terras, né, dos agricultores e, pegar todo aquele mantimento e punhar, né, num barracão do governo e começou a provocar uma fome, né, artificial. O próprio, regime ditatorial do Stalin começou a provocar uma grande fome na Ucrânia. Isso daí a história conta que as pessoas morriam de fome. Então, não é bem, verdade o que muitos políticos falam de ajudar, né. Por exemplo, a gente vê o estado mais pobre, que é o Nordeste, né, aonde falta muita água, né, e que precisa ali de uma política para que os nordestinos, não sofra por falta de água, né, que já houve a transposição do Rio São Francisco, né, houve o encanamento
para que facilitasse aos agricultores, né? Mas o comentário é que não está funcionando 100%. Eu já falei em outros vídeos, né? Outras palestras, eu já falei sobre isso, né? Então, na teoria, né? Fala que vai fazer, que vai, né? Colocar o pão na mesa dos pobres, né? Dos trabalhadores e assim por diante. Mas na prática, né? O que acontece faz de tudo para tirar o pão e para piorar a vida dos trabalhadores, dos estudantes, da dona de casa, né? Do autônomo, né? Do aposentado, né? Então, as leis, em vez de ser a favor, né? Aos trabalhadores, à população, né? De classe média, pobre, e assim todas as classes, né? É ao contrário, né? Querem fazer lei para complicar a vida de quem trabalha, né? Então é isso aí. Então o que que essa agenda fala? É sobre mudanças climáticas, né? Então há muitas ideologias erradas, né? Que querem implantar mesmo uma ditadura, querem muitas vezes confiscar a liberdade das pessoas, né? Querem controlar a população, né? Mas o que precisa é a liberdade para trabalhar, para plantar, né? E não querer, né, prejudicar quem trabalha, quem planta, né? Porque um país que não planta, que não vende, que não tem o livre comércio, não tem como funcionar, né? Mas existe, né, como eu tenho falado, né, um sistema que querem amordaçar, querem muitas vezes, né, destruir a população. Vamos ver o que diz aqui. Prosperidade. O que diz a agenda? Estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos possam, né? Vamos ver aqui. Estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal e que o progresso econômico, social e tecnologia ocorra em harmonia com a natureza. É o que a agenda fala sobre prosperidade, né? Vamos ver sobre a paz. Estamos determinados a promover sociedade pacífica, justa, inclusive que estão livres de medo e da violência. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz. Não há paz sem desenvolvimento sustentável. Fala muito em paz, né? E querem, muitas vezes, desarmar as pessoas de bem, né? Como que pode querer sucatear o exército, querer diminuir a verba do exército e gastar em coisas supérfluas, coisa que não leva a nada, né? Gastar muito dinheiro e deixar, por exemplo, a criminalidade tomar conta, né? Já muitos, né, do sistema do mal querem associar a criminalidade, por exemplo, né? E até se envolver com o narcotráfico, né? Liberar todas as drogas, né? Tudo aquilo que faz mal para a população, né? Então não é bem assim, né? Fala sobre a paz, mas o sistema trabalha contra o cidadão de bem, contra as pessoas boas, né? Contra as pessoas que querem
ter a sua família feliz, né? O sistema do mal, ele quer destruir, né? Querem muitas vezes eliminar a população da Terra, né? Então não é bem assim. Quando se fala de paz, na teoria, mas na prática não se faz muita coisa. Hoje, o que tem que fazer para ter a paz é hoje a população, né? Cada um fazer a sua diferença, né? Para que haja pacificação justa, né? Não é querer perseguir um, perseguir o outro, condenar um, condenar o outro, né? Deixar a criminalidade surta, né? Deixar o mal, né? Hoje, muitos lugares, as pessoas não podem sair nem com o celular na mão. Há lugares que não pode sair com o celular na mão. Quer dizer, essa é a paz, né? Não é a paz. Se tem que fazer alguma coisa, não é para esperar a Agenda 2030. É para começar agora. As pessoas de boa vontade, eles têm que fazer alguma coisa, mas é agora. É agora a oportunidade para fazer as coisas, é agora para semear a semente. Se as pessoas querem semear, por exemplo, trigo, tem que semear agora, né? É agora que tem que semear, não é esperar, né? Daqui 1 ano, 2 anos. Tem que semear boa semente, é agora. As pessoas de boa vontade, as pessoas de boa índole, né? As pessoas de família, né? As pessoas de bom senso, né? Tem que semear semente é agora. Não é esperar a Agenda 2030, não, mas praticar, porque na teoria querem paz, não? Eu tenho falado sobre isso, por exemplo, na teoria, né, é o desenvolvimento sustentável para as pessoas, né, tá prometendo, né, acabar com a pobreza, né? Então tem que ser agora. O planeta está prometendo tomar medida urgente, né? A gente vê que o Rio Grande do Sul sofreu, né, com aquele desmoronamento, com aquela chuva, né? Mas houve até alguns atritos, né, que houve na hora de salvar muitas pessoas, muitas vidas também morrem na enchente, né? Então, na prática, não acontece, né, há muito atrito, muita politicagem, né. Tem que esquecer esse negócio de politicagem para salvar vida, enchente, em coisa que acontece, né, tragédia, por exemplo, não pode ficar, fazendo política, tirando foto e outras coisas mais. Tem que salvar as pessoas, né. Num caos de fome, num caos de mudança climática, né, desmoronamento, né, furacões, terremotos, né. Tem que esquecer esse negócio de ficar, querendo falar: "Não, eu sou da direita, o outro é da esquerda, eu não aceito, eu sou da direita, o outro diz que é da esquerda". Vamos ver o que diz aqui na Agenda 2030. Estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal, e que o progresso econômico, social e tecnologia ocorra em harmonia com a natureza. Então, é isso daí. Sobre a paz, né? Parceria, estamos determinados a mobilizar a parceria, né? Nos meios necessários para implementar essa agenda por meio de né,
de uma parceria global para o desenvolvimento sustentável, né? É muita promessa, né? E poucos, né? Atitudes, poucas ações que acontecem, né? Então tem que ter ação. Aí diz aqui, né? Nossa visão nesse objetivo e metas, estamos estabelecendo uma visão extremamente ambiciosa e transformadora. Prevém, prevemos um mundo livre de pobreza, fome, doença e penúria, onde toda a vida pode prosperar. Prevemos um mundo livre de medo e de violência. Vivemos um mundo de medo, né? Temos que semear a semente agora, né? Um mundo de medo, um mundo de insegurança, um mundo que se fala em desarmar o exército, sucatear o exército, destruir o exército e fazer um novo exército, né? Não há necessidade de fazer novo exército. Não há. Não é para quê? As pessoas, muitos querem mudar o regime do país. As pessoas não sabem que destrói tudo. As pessoas têm que pôr na cabeça, na mente, que quando quer mudar um regime e ponhar uma ditadura e ponhar um sistema diferente do que é no país, vai destruir, né, muita gente, muita propriedade, muito emprego, vai destruir tudo. Isso daí aconteceu em outras nações, as pessoas, independente de ideologia, seja quem for, vê a história para ver. Todas as nações que tentaram mudar e ponhar uma ideologia diferente, um sistema diferente, um regime diferente, destruiu a população, destruiu o emprego, né? Destruiu tudo, ficou tudo num caos, né? Então não é assim, né? As pessoas falam, vamos mudar, vamos agora é, controlar, né, a internet, a mídia, que eu já falei em outros vídeos, né? Controlar a televisão, vamos agora apoiar uma lei de censura. Não é bem assim. À medida que as pessoas pensam em mudar um país, ele vai destruir o país para poder levantar o país novamente, né? Vai haver uma destruição. Não é bem assim, não. As cabeças das pessoas não estão certas, né? Daquele que pensa que ou autoridades ou ministro, qualquer um pensa que vai mudar, vai manipular todo mundo, vai controlar todo mundo, que isso daí vai ser para o bem, não vai ser para o bem. Essa visão, né, não é boa, essa não é boa. Mudar o regime de um país causa muito problema, pode causar milhares de mortes, pode causar fome, pode causar doença, pode causar guerra. Não é assim como se fala, né, na teoria, né? Ah, vamos mudar, agora vamos controlar isso, aquilo. Não é bem assim, não. Tem que tirar da cabeça isso daí. Isso daí é um problema muito sério, mexer com uma nação, né? Para poder mudar tudo, muita gente, né? E até aqueles, por exemplo, que quer fazer isso, ele pode cair em armadilha também. O modo outro, o feitiço pode virar contra o feiticeiro também, né? Nossa visão, né? Nesse objetivo e meta, estamos estabelecendo uma visão, né, ambiciosa, né? Prevemos, né, um mundo livre de pobreza e fome. Isso tem que fazer agora, não é esperar a Agenda 2030. É agora. Um mundo com alfabetização universal. A gente vê que
os estudos, né, as faculdades, né, as escolas, muito sucateamento das escolas, né? Tá tendo muito sucateamento, tá tendo muito problema nas escolas, né? Tem que levar a sério o estudo, a escola, né? O aprendizado, né? Não querer voltar para a caverna novamente, né? E querer ficar ali isolado, mas ninguém quer ficar isolado, nem o índio. O índio também quer plantar, o índio quer aprender, o índio quer ser advogado, o índio quer ser doutor, o índio quer ser terapeuta, o índio quer ser eh, agrônomo. Ninguém quer ficar isolado e controlado ali no meio do mato, ninguém quer. Então, a visão dessa agenda, eu não posso ler tudo, né, que é muita coisa, né? Promoção social, né, é a visão, né? Bem-estar físico, mental, social, está assegurado um mundo em que reafirmamos os nossos compromissos relativos aos direitos humanos. Hoje querem defender os direitos humanos, mas os direitos humanos que quer defender é pessoas que cometem criminalidade, né? É pessoas que querem fazer tráficos, né? A gente vê isso daí, né? É pessoas que andam errado. Os direitos humanos é para a pessoa que trabalha, é para a pessoa que estuda. Hoje, muitas vezes, o crime avança, por quê? Porque querem muitas vezes esfriar a polícia, querem muitas vezes soltar, né, as pessoas sem cumprir as penas, né? Ninguém é a favor, né, e dizer que o criminoso tem que ser punido com morte. Não. O criminoso, a pessoa que cometeu o crime, ele tem que pagar pelo seu crime, né? Não é ser maltratado, não. Ele tem o direito de defesa, sim, é claro. Mas também, se ele cometeu o crime, ele tem que pagar. Hoje as pessoas, muitas vezes, vai na delegacia e sai pela porta da frente e vai embora, né. Então, nem todas as coisas é praticado, né. Então vamos ver aqui os artigos, tem muitos artigos, né, sobre os direitos humanos, né. Hoje quero os direitos para os mal, para os enganador, né, para aqueles que querem fraudar, para aqueles que querem destruir, né. Então, direitos humanos tem que ser para as pessoas de bem, né. Reafirmamos todos os princípios da declaração, né, do vamos ver aqui, do Rio sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, né, incluindo uma outra os princípios da responsabilidade comum, mais diferenciada, né, tal como estabelecimentos, no princípio 7, né, desta declaração. É muita coisa sobre a declaração dessa agenda, mas é hora de se movimentar, né? As pessoas de boa vontade, as pessoas que querem o bem, as pessoas que defendem o respeito com a família, respeito com o trabalhador, respeito com quem quer abrir uma empresa, né? Não podemos dizer que o empresário é um explorador. Não. Ele tem o direito de abrir sua empresa, né? Ele tem direito de ter a sua propriedade, né? Então, eh, o pobre, ele pode sair da pobreza se ele trabalhar, se ele lutar, né? Ele pode. Não vai dizer que o pobre vai ficar rico, não, mas o pobre tem que ir à luta, né? Não é combater o
pobre contra o rico, o pobre contra o empresário, né? O pobre contra aquele que tem uma fábrica no fundo do quintal, né? Contra o vendedor, não, porque dizem que são exploradores, né? Existe um sistema que já foi falado por eh, Marx, né? Que Marx, ele, aquele sistema, né? Que ele dizia, né? Que todos que tinham propriedades, todos que tinham uma empresa e aqueles que acreditavam em Deus, né? Era tudo explorador, né? E que devia ser eliminado, né? Devia ser eliminado. Mas é através do livre mercado, é através do direito de propriedade que as pessoas prosperam, né? Um país onde é totalitário, não tem como as pessoas prosperar, né? Porque um país totalitário, controlado, né? As finanças, a taxação de tudo, né? Porque hoje querem taxar e taxa sobre taxa, imposto sobre imposto, né? Querem estatizar tudo, né? Não querem muitas vezes privatizar, né? Tem aqueles que a favor da privatização. A privatização é muito importante, né? Que as pessoas têm o direito de trabalhar e ter a sua empresa, né? Não tem nada demais, né? A privatização, o direito de propriedade. Mas hoje, a cobiça do poder é tão grande que as pessoas querem, né? Não a população, mas muitas autoridades, né? Querem mesmo a estatização, querem mesmo o controle total, né? Porque quer controlar tudo que se passa na televisão, tudo que se passa na internet, né? E se falar alguma coisa que, né, algumas autoridades aí que não gosta, eles querem tirar fora, né? Mas tem que ter o direito de opinião. O direito de opinião sempre teve, né? Esse negócio de falar de fake news, essas coisas aí, sempre houve pessoas que mentem, pessoas que falam mentira, pessoas que falam errado, mas não precisa excluir a internet, não precisa excluir o Facebook, não precisa excluir o X, né? Que é o YouTube, né? Não, não é o YouTube, é Twitter, né? E excluir o YouTube não precisa nada. A lei já existe para quem pratica o mal, mas porém estão invertendo os valores, né? Hoje se inverte os valores, né? Aquele que fala a verdade, ele muitas vezes é perseguido, criticado, né? E muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Mas quando se falam a mentira, aí tem milhares e milhares de likes, né? Milhares de inscrição, né? Por quê? Porque está falando a mentira, né? Tem muita gente que gosta de mentira, né? Então, as pessoas têm muita visualização quando se fala mentira, né? Mas quando se fala a verdade, tem muitos que se incomodam, tem pessoas que, até pessoas de autoridade que se sente incomodado com alguém que está falando, né? Fica incomodado e não quer ouvir mais, deseja até que aquela pessoa desapareça, que a pessoa pare de falar, né? Tem tanta gente incomodado com alguém que está falando a verdade, mas quando é a mentira corre solto, né? Quando alguém faz uma coisa errada, muitas vezes até aparece o advogado lá para defender ele. É claro, ele tem direito de defesa. Só que muitas vezes as pessoas que querem fazer as coisas honestas, eles querem exterminar, né?
exterminar, tirar da sociedade, né? O deputado, o parlamentar, o senador, né? Os ministros, aqueles que querem trabalhar honestamente, eles querem excluir, né? Isolar, né? Então, existe sim um sistema maligno que quer destruir, mas as pessoas têm que pôr na cabeça que se destruir um sistema tudo pronto, um sistema em que as pessoas têm liberdade de trabalhar, de estudar, né, de ir à igreja, né, ou seja, a casa de oração, em que muitos países não têm liberdade de ir na casa de oração, não tem. Não se pode falar em Deus, né, falar que tem um Criador que criou os céus e a terra, é punido, eles não aceitam, né? É o que Marx, né? Marx, ele odiava a Deus, né? Ele queria destronar Deus, né? Marx, que ele pregava um sistema maligno, odioso, que ele falava de destruir, né, a religião, porque a religião é o ópio do povo, mas ele não estava preocupado com a religião, ele estava preocupado com quem fala a verdade, com quem diz que Deus ele existe, que Deus enviou Jesus para salvar, né? Ele estava querendo calar a boca dessas pessoas, né? Porque ele odiava Deus, ele odiava as pessoas que trabalhavam na empresa, ele odiava quem era médico, quem era autônomo, né? Então, assim, é o comentário que se faz nos jornais sobre sistema que existe, né? Então, a gente vê essas agendas aqui, não vai dar para a gente falar muito, né? Então, tudo isso influi na saúde das pessoas, né? Porque as pessoas têm que ter saúde se o Estado, né, por exemplo, o rei, o presidente trabalhar certinho e não combater o povo, né, porque hoje a gente vê as coisas eh, tudo diferente, né, tudo retrocesso, né, muitas vezes reis, governo, né, falando coisas absurdas, né, muitas vezes contra a população, contra a nação, né, tem que ser a favor daquilo que é justo, né? Não é apenas a favor da população, mas é a favor daquilo que é justo, né? Aquilo que a população que nessa agenda fala, né? Erradicar a pobreza. Se fala em erradicar a pobreza na teoria, mas na prática não se faz muitas vezes, né? Então, isso que é o problema. Por exemplo, promover a saúde física e mental e o bem-estar para aumentar a expectativa de vida para todos né, os termos e alcançar a cobertura universal. Cada nação, cada estado tem sim que fazer o melhor, né, para a saúde das pessoas, né? Porque a saúde vai depender eh, do que o governo, do que as políticas do governo está sendo implantada, né? Porque se as políticas de governo, de presidente, está contra a população, né? E querem só cobrar imposto, querem só muitas vezes, em vez de desburocratizar, burocracia e burocracia, sempre aumentando a burocracia, então aí vai dar problema, né? E o meio de implementação, né? Então aí tá muitas coisas. A escala e a ambição de nova agenda exige uma parceria global, revitalizada, né? Revitalizada para garantir a sua execução, né?
Então querem fazer a melhoria para as nações, mas não fazem. Hoje é muita corrupção, né? A corrupção ela desvia o dinheiro, né? Quando há corrupção num país ou qualquer país, se tem essa ideia que está aqui nessa agenda, né, 2030, eles não vai cumprir, né? Eles só vai falar na teoria, mas na prática não faz, né? É que nem assentamento de terra, né? Se fala muito em assentamento, mas na prática as pessoas são maltratadas e há ali um conflito, uma divisão, né? Muitas vezes divide as pessoas, né? Fazem politicagem, né? Não é um assentamento para as pessoas receber escritura. É mais, muitas vezes, eh, algumas políticas, algumas promessas, por exemplo, num país, é mais para manter aquelas pessoas escravos, enganados, né? Porque se fala muito na teoria, mas na prática não acontece nada. Acompanhamento e avaliação, né? Então a agenda diz: nosso governo tem a responsabilidade primeira de acompanhamento e avaliação nos níveis nacional, regional e global, em relação ao progresso alcançado na implementação dos objetivos e metas para os próximos 15 anos, para apoiar a prestação de conta aos nossos cidadãos. Ele fala até bonito, né? Fala bonito, mas na prática, hoje, quantos ditadores que destruíram seu país, né? O problema hoje é pessoas que cobiçam poder, pessoas que querem ditaduras, né? Pessoas que querem implantar um regime cruel. É isso daí. O que destrói os países é ditaduras cruéis, é regimes cruéis, né? É muitas vezes querer destruir um país para depois construir, né, um país, ou então fazer um novo exército, né? Tudo isso é isso daí é uma teoria muito errada, né? Que parece a teoria da conspiração, mas que muitas vezes é para destruir, né? Promete, promete, mas não se cumpre. Corrigir e prevenir as restrições aos, né, comércios e distorções, né, nos mercados agrícolas mundiais. Corrigir e prevenir as restrições, né? Precisa ver o que é corrigir e prevenir, né? Porque se impedir as pessoas de plantar, isso é um problema sério, né? Já se fala até que o estrume de vaca já prejudica o meio ambiente, né? E que muitos até têm um pensamento radical, eliminar toda a criação de gado, né? E assim por diante, né? E procurar impedir também uma boa parte das plantações. Hoje eles querem destruir o comércio, né? Porque muito sistema maligno, ele quer destruir o comércio, quer destruir quem tem um sitinho, quem tem uma fazenda, né? Quer destruir quem dá emprego, por exemplo, né? Quem tem uma empresa grande, né? Quem tem, por exemplo, é um milionário, né? Eles querem destruir quem é rico, né? E muitas vezes até aquele comentário, né, que aquilo não é verdade, né? Tem que tirar do rico e dar para os pobres, né? Mas os pobres sempre pagou imposto, né? Hoje vai fazer uma cesta básica, vai comprar uma coisa no mercado, já paga imposto, né? Tudo que paga. Você vai comprar uma camisa, uma calça, um sapato, está pagando imposto. Então, não é bem assim que os pobres, eles sempre pagam imposto, né?
E até os mendigos pagam imposto. Por que que não? Eles pagam imposto sim. Se pega aí R$ 2, 3, 5 e vai comprar alguma coisa no mercado, vai pagar imposto sim, né. Então, a Agenda 2030, eu acho que nós, né, que somos pessoas de bem, tem que mobilizar e adiantar para fazer o bem antes de chegar à Agenda 2030. É isso aí, né. Não querer destruir o sistema, querer destruir a nação, né, para depois, destruir o exército também e assim por diante, né. E querer fazer tudo de novo, né. Aí não dá, né. Aí não dá, como é que quer destruir tudo, né, acabar com a oposição, né. Que um país livre, ele é livre e tem a oposição, tem aqueles que são favoráveis, né. Mas muitos têm uma ideia de ditador, né, mas só que muitos não querem ser chamados de ditador. Eles querem, assim, debaixo do pano, né, secreto, né, cometer, né, atos de ditaduras, né, atos de atrocidade, né, mas ele não quer ser chamado de ditador, né. Então aqui diz, né, tem um artigo 5º que diz: "Aumentar o uso de tecnologia de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação para promover e apoderamentos das mulheres". Eu não sei que significa isso, né. Por exemplo, o fanticídio, né, crime contra as mulheres, né, preconceito, isso daí é a educação que a população tem que ter. A população tem que saber que temos que ter, educação, respeitar as crianças para não ter fanticídio, também tem que ter autoridades que possa combater, né, o exército, assim por diante, combater tráfico de seres humanos, né. Isso acontece, né, tráfico de seres humanos, né, e outras coisas mais, né. Muitos que gastam dinheiro em jogatina, né, isso não é bom, né. Jogatina, pessoas gastam dinheiro que é para fazer outras coisas em jogatina, né. E outras coisas mais, lavagem de dinheiro e assim por diante, né. Tem muita coisas erradas, muitas coisas encobertas, né, que a gente deve, ser contra, né. A gente deve, pelo contrário, fazer a diferença. Então, a agenda, 2030, vamos, começar a fazer essa agenda, mas a agenda do nosso jeito, do jeito, certo, que é defender o cidadão, né, respeitar o aposentado, respeitar os pensionistas, respeitar o acionista, né, respeitar o milionário, respeitar o empreendedor, respeitar o autônomo. Vamos fazer a diferença e vamos fazer muito mais do que essa teoria que está na Agenda 2030. Vamos mudar, mas mudar para melhor. Não é aumentar a liberdade para o crime, liberdade para, fazer o mal, né. Não é assim, né. Temos que fazer a diferença, né. É muito melhor, a prática, porque a teoria se fala tanto, né. Hoje qualquer político, qualquer um que quer muitas vezes ter um cargo público, ele promete mil e uma, né, mas depois quando entra lá, né, muitas vezes falam coisa que não deve, né. Então eu acho que um representante, de uma nação não pode ficar falando, muita asneira, né, falando coisa
que deixa as pessoas em pânico, em terror, mas pelo contrário, temos que trabalhar fazendo melhorias, né? Fazendo o país crescer, né? Atraindo mais empreendedores e assim por diante, né? Então compartilhe esta palestra, né? E vamos lutar para que as pessoas tenham saúde, saneamento básico, água boa para beber, né? Alimentos saudável para ter uma saúde melhor. Até a próxima palestra.